Tenho uma história interessante para contar. Ela envolve fatos que aconteceram há pouco mais de 22 anos atrás, em maio de 1999, para ser mais exato. Envolve a primeira foto feita no mundo de uma estrela nova e aconteceu aqui em Dois Córregos. É essa história que gostaria de compartilhar com vocês. Bem, no início daquele ano, 1999, eu comprei meu primeiro computador e estava maravilhado com aquilo. Claro, eu conhecia um pouco do uso de computadores, mas isso veio da época ainda da universidade, quando a gente fazia programação com cartões perfurados e aquela fita. Aquele era um mundo novo para mim, com um computador como vocês conhecem hoje em dia, os chamados microcomputadores. E recebendo a visita de um afilhado, ele também estava bastante maravilhado, envolvido com esses novos equipamentos, e ele me sugeriu: por que você não coloca a internet? Eu também já havia ouvido falar de internet, mas naquela época era uma coisa assim, suprassumo, nem todos tinham acesso a ela, e achei que deveria tentar. Foi então quando aconteceu que eu acabei participando, por indicação de um outro amigo, de um grupo de astronomia observacional, a REA, Rede de Astronomia Observacional. E naqueles dias, eu comecei a receber então mensagens do grupo, porque até para eles a comunicação via internet era uma novidade. E eu estava um pouco assustado com aquilo, porque comecei a achar o bate-papo de alto nível. O nível era muito bom, realmente. Falava-se sobre fotometria estelar, a maneira de você avaliar o brilho de uma estrela de forma visual apenas, por comparação com outras estrelas com o brilho pré-estabelecido. Para ser sincero, nunca coloquei muita fé, naquela época, nesse método. Eu achava que deveria ser feito com equipamentos eletrônicos, coisas mais apuradas. Mas, enfim, foi um método que eu aprendi e passei a usar, então. Naquela época, houve a interrupção das comunicações com um alerta do próprio grupo. Havia uma evidência de uma estrela que é bastante focada pelos astrônomos, o pessoal tem muito interesse nela, e ela se chama Eta Carinae. Na verdade, naquela época eu falava Eta Carinae, porque se escreve com AE no final. Mas comentando isso na escola, com a minha ex-professora e colega de trabalho naquela época, Dona Elza, ela me disse: Márcio, Eta Carinae, você pronuncia Eta Carinae, isso vem do latim. Falei, ótimo, muito bom. Então, passei a falar a Eta Carinae. O que acontece? Numa noite, esse grupo, os integrantes do grupo REA, fizeram um alerta de que havia uma estrela nova no céu, que era justamente Nova Velorum. Eu já vinha observando dias atrás a Eta Carinae, porque essa estrela ela é muito grande, ela é estupidamente grande. Para ter uma ideia, as estrelas têm a sua massa avaliada em múltiplos da massa do nosso Sol. É uma estimativa. O nosso Sol não é uma estrela grande, também não é das menores, não de porte médio, vamos dizer. Mas a gente sabe hoje que estrelas com 30, 40 vezes a massa do Sol são estrelas raras. Elas podem variar muito em volume, mas menos em massa. As estrelas, então, com 50 ou 60 massas do Sol, são estrelas raríssimas. Pois bem, essa estrela que deu um sinalzinho de atividade, ela tem uma massa avaliada em torno de 120 massas solares. Ora, se 60, 70 massas solares são consideradas estrelas raríssimas, o que eu vou dizer então com uma estrela de 120 massas solares? Se essa estrela vier a explodir,
que é o destino dela, ela certamente deve se transformar naquilo que nós chamamos de uma supernova. A diferença entre nova e supernova é a energia envolvida. A supernova, uma vez que sofra o processo explosivo, ela deve gerar gases, produzir uma nebulosa, alguma coisa assim, como a gente observa em outros pontos do universo. Mas é um evento também muito raro, enquanto que as estrelas chamadas novas, ou novae, porque tem a terminação do latim ae, novae, portanto, também é uma estrela explosiva, mas acontece vamos dizer assim, ela não se destroça por inteiro como acontece com as supernovas. Ela continua existindo então como uma estrela. Esse processo explosivo deve ocorrer entre o núcleo da estrela e a superfície, de forma que ela ejeta as camadas superficiais, mas ainda continua existindo como uma estrela. Os antigos chamavam de nova, porque isso acontece, por exemplo, com estrelas que não são visíveis a olho nu, seja pela distância ou pelo tamanho, são estrelas que estão muito profundas no espaço, e nesse processo explosivo, elas aumentam muito o seu brilho e passam então a ser notadas como estrelas. Essas estrelas às vezes competem, com as mais brilhantes do céu. No entanto, esse acontecimento ele é muito rápido, é uma questão de horas, um dia ou horas, em que a luz sobe muito, chama a atenção da comunidade astronômica e depois, durante semanas, meses, chegando até quase um ano, ela vem declinando a sua luz até voltar então à sua luminosidade original. Foi o que aconteceu em 1999. O que aconteceu então? Por volta de 18 ou 19 de maio de 1999, as comunicações naquele grupo da REA eram intensas e eu resolvi finalmente me apresentar. Fui muito bem recebido, inclusive pelo diretor científico do grupo, o Tasso Napoleão, e a discussão era justamente essa, fotometria estelar. Como a estrela Nova Carinae começou a dar mostras de sinal, de atividade, porque até então era uma estrela praticamente invisível, todo o grupo se mobilizou para começar então a observar essa estrela. Ela tinha chances de se transformar numa supernova e isso modificaria bastante o aspecto do céu. Com essa perspectiva, eu comecei então a fotografar a região do céu, tentando localizar a estrela. Fiz essa foto recentemente só para poder mostrar aqui no programa a posição dos astros de interesse. Marquei aqui a posição do Cruzeiro do Sul e essa região esbranquiçada, leitosa, que quase atravessa a foto na diagonal, é uma parte da nossa galáxia, a Via Láctea. Marquei aqui com uma seta verde a posição da estrela Eta Carinae. Ela não aparece na foto porque ela é uma estrela muito distante e está na profundidade. É preciso então colocar o telescópio nessa região. Mais acima, em vermelho, deixei marcado aqui a posição da outra estrela, a Nova Velorum, essa sim, objeto que eu quero contar aqui para vocês. Bem, então comecei a fazer o monitoramento sistemático dessa região. Se não me falha a memória, no dia 22 de maio de 1999, houve o alerta da existência dessa outra estrela, a Nova Velorum. E aí caiu a ficha, falei, opa, 2 ou 3 dias antes, eu já estava fazendo monitoramento fotográfico desta região do céu por conta da Eta Carinae, essa estrela mais abaixo dela. E pensei comigo, devo ter envolvido a estrela nova na mesma região. Era por volta de 8h30, 9 horas da noite, eu corri para o quintal e tentei ver a nova estrela, porque os informes, o pedido de confirmação eram muitos,
e a gente precisava realmente da confirmação para poder notificar a União Internacional de Astronomia, a IAU. A IAU é uma espécie de diário oficial da astronomia. Tudo que é descoberto, tudo que é novo nesse campo, tem que passar pela IAU. Após a publicação nesse órgão, a sua descoberta passa a ser, então, oficial. Então havia uma corrida contra o tempo para se registrar a descoberta da Nova Velorum. Essa estrela, uma estrela explosiva, ela ganhou muito brilho, começou então a chamar a atenção de toda a comunidade astronômica. O que aconteceu no início daquela noite foi o seguinte: um outro colega aqui de Campinas, Renato Levay, foi quem primeiro observou essa estrela. Ele tem uma memória fotográfica fantástica, capaz de olhar o céu e dizer o que é que tem de novo ali ou não. Precisa conhecer muito bem o céu para isso. Ele nem usava telescópio. O trabalho que ele desenvolvia na época envolvia observação direta do céu, assim, à simples vista. Pois bem, ele notou que havia alguma coisa nova na região da Vela. Vela é uma parte da constelação do navio. Daí veio o nome Nova Velorum, porque está sempre, por tradição, envolvido o latim. Ele comunicou no grupo e houve então o alerta para que todos observassem a região do céu. Havendo a confirmação, a pressa era informar a IAU, e aí sim o colega Renato Levay passaria a ser o descobridor da Nova Velorum. Vejam o que aconteceu. Quando a informação chegou na sede da IAU, havia já uma outra informação de 2 astrônomos australianos. Chegou meia hora só antes da informação do Renato Levay. E aí, claro, o mérito ficou então com os 2 astrônomos australianos. Mas aconteceu o seguinte: como na Austrália escurece primeiro que no Brasil, seria impossível o Renato Levay ter percebido essa estrela antes dos australianos. Como existe esse fato e a diferença do recebimento do informe é de apenas meia hora, os dirigentes da IAU resolveram creditar para o astrônomo Renato Levay, brasileiro, nosso aqui, o mérito de ser também um co-descobridor dessa nova estrela. Ela estava no auge de seu brilho e chamava muito atenção. Mas então caiu a ficha, porque eu já vinha monitorando essa região do céu e deveria ter, com certeza, captado os primeiros sinais de aumento de brilho na estrela. Não tinha como comprovar isso, porque na época eu usava uma câmera convencional, usava inclusive o filme Fuji com ISO 800, era um filme bastante rápido e adequado para essa finalidade. Bem, imagine então a minha emoção dias depois, tendo revelado o filme e descoberto que eu tinha registros do início da Nova Velorum nas datas de 20 e 21 de maio, quando a data oficial da descoberta pelos 2 australianos era 22 de maio. 2 dias antes eu já havia registrado, mas não tinha como me manifestar, porque dependia de revelar o filme, coisas assim. Pois bem, quando houve então a confirmação do registro, do início do aumento de brilho da Nova Velorum, meus amigos, em especial o diretor da REA, Tasso Napoleão, entrando em contato com o presidente da IAU, Daniel Green, eles avaliaram a imagem, pediram todo tipo de informação e lançaram uma circular validando a fotografia que eu acabava de ter feito, como uma pré-descoberta tardia. Foi assim que ela foi chamada. E, para minha felicidade, mesmo não tendo visto à simples vista o início da explosão,
Eu passei também a ser considerado um co-descobridor da estrelinha. Na verdade, foi o primeiro registro, antes mesmo dos dois australianos. Isso me trouxe uma satisfação enorme. Bom, muitos trabalhos foram feitos com essa estrela, inclusive com observação de satélites, do telescópio espacial Hubble, e o nosso grupo aqui desenvolveu também um relatório com todas as informações. Nesta foto aqui, ela não é bonita, infelizmente, mas é uma foto que eu coloquei na forma de negativo, na esperança de visualizar melhor. É uma foto feita no dia 20 e 21, se não me engano. Enfim, são 2 dias consecutivos antes da descoberta dos australianos. E isso permitiu incluir 2 pontos no ramo ascendente da luz. Ou seja, quando nós fazemos um gráfico do aumento de brilho e depois do declínio, nós temos pouquíssimo ou nenhum dado no ramo ascendente. Justamente porque, como é uma loteria, ninguém sabe quando e onde vai acontecer um evento desses, não tem ninguém observando. Ela passa a chamar a atenção depois que atingiu seu brilho máximo e a partir daí, então, declina seu brilho gradativamente. Ora, nós temos muitos pontos nessa curva de luz, justamente na parte do declínio e quase nenhum ponto no ramo ascendente. As 2 fotos feitas aqui em 2 córregos permitiram, então, colocar 2 pontos naquilo que era apenas um modelo matemático. Ela deve subir, sua luz deve subir, aumentar muito rapidamente, para depois declinar lentamente, ao longo de meses, quase um ano. Pois bem, esta é a estrela de 2 córregos, a Nova Velorum. Gostaria, então, de dedicar a todos vocês a estrela de 2 córregos. Muito obrigado.